Se gostou da nossa iniciativa, ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Título 7. Da Ordem Econômica e Financeira. Capítulo I. Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. I. Soberania nacional. Segunda, propriedade privada. Terceira, função social da propriedade. Quarta, livre concorrência. V. Defesa do consumidor. Sexta, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Sétima, redução das desigualdades regionais e sociais. Oitava, busca do pleno emprego. Nona, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Vide Lei nº 13.874, de 2019. Artigo 171. Revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Artigo 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Artigo 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Primeiro, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. E sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceira, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Quarta, a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. V. Os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segundo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Terceiro, a lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Quarto, lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Quinto, a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Artigo 174.
Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Vide Lei nº 13.874, de 2019. Primeiro, a lei estabelecerá as diretrizes e bases do Planejamento do Desenvolvimento Nacional Equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Segundo, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Terceiro, o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. Quarto, as cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para a pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, XXV, na forma da lei. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Segunda, os direitos dos usuários. Terceira, política tarifária. Quarta, a obrigação de manter serviço adequado. Artigo 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Primeiro, a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Segundo, é assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Terceiro, a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. Quarto, não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Artigo 177. Constituem monopólio da União. A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995. Segunda, a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. Terceira, a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores. Quarta, o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas B e C do inciso X e do caput do artigo 21 desta Constituição Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006. Primeiro, a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos e a quarta deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995, ou vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995. Segundo,
A lei a que se refere o primeiro disporá sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 9, de 1995, ou vide Emenda Constitucional número 9, de 1995. E a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional e incluído pela Emenda Constitucional número 9, de 1995. Segunda, as condições de contratação e incluído pela Emenda Constitucional número 9, de 1995. Terceira, a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União e incluído pela Emenda Constitucional número 9, de 1995. Terceiro, a lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional. Renumerado de segundo para terceiro. Pela Emenda Constitucional número 9, de 1995. Quarto, a lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. E a alíquota da contribuição poderá ser incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. A ou diferenciada por produto ou uso, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. B. Ou reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no artigo 150,3, b, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Segunda, os recursos arrecadados serão destinados, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. B. Ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. C. Ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001. Artigo 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Redação dada pela Emenda Constitucional número 7, de 1995. Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. Incluído pela Emenda Constitucional número 7, de 1995. Artigo 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Artigo 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Artigo 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país dependerá de autorização do poder competente. Capítulo 2. Da política urbana. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Regulamento, ou vide Lei nº 13.311, de 11 de julho de 2016. Primeiro.
O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Segundo, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor. Terceiro, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Quarto, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificação compulsórios. Segunda, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Terceira, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Artigo 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Regulamento. Primeiro, o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Segundo, esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Terceiro, os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Capítulo 3º. Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Regulamento. Artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Primeiro, as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Segundo, o decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Terceiro, cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação. Quarto, o orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. Quinto, são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Artigo 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. E, a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Segunda, a propriedade produtiva. Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado. Segunda, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Terceira, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Quarta, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Artigo 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, os instrumentos creditícios e fiscais. Segunda, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização. Terceira, o incentivo à pesquisa e à tecnologia. Quarta, a assistência técnica e extensão rural. O seguro agrícola.
Sexta, o cooperativismo. Sétima, a eletrificação rural e irrigação. Oitava, a habitação para o trabalhador rural. Primeiro, incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Segundo, serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária. Artigo 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Primeiro, a alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a 2.500 hectares à pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. Segundo, excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária. Artigo 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei. Artigo 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Artigo 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Capítulo 4. Do Sistema Financeiro Nacional. Artigo 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003, vide Lei nº 8.392, de 1991. E, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Segunda, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Terceira, revogado ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. A. O revogado ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. B. O revogado ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Quarta, revogado ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. V. Revogado ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Sexta, revogado ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Sétima, revogado ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Oitava, revogado ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. 1 graus, revogado ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. 2 graus, revogado ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. 3 graus, revogado ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Título 8º. Da Ordem Social. Capítulo I. Disposição Geral. Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Parágrafo único.
O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Capítulo 2. Da Seguridade Social. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos: I. Universalidade da cobertura e do atendimento. Segunda, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Terceira, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Quarta, irredutibilidade do valor dos benefícios. V. Equidade na forma de participação no custeio. Sexta, diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência Social ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Sétima, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais, vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998. I. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. E a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. B. E a receita ou faturamento, incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. C. O lucro, incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Segunda, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Terceira, sobre a receita de concursos de prognósticos. Quarta, do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Primeiro, as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Segundo, a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Terceiro, a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Vide Medida Provisória nº 526, de 2011, e vide Lei nº 12.453, de 2011, e vide Emenda Constitucional nº 106, de 2020. Quarto,
A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, e 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 6º. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, terceira, b. 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 8º. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 9º. As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas O, B e O, C do inciso I do caput. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 61 meses, e na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea A do inciso I e o inciso 2º do caput. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, B e 4ª do caput serão não cumulativas. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. 13. Revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Seção 2ª. Da Saúde. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, vide ADPF 672. I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Segunda, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Terceira, participação da comunidade. Primeiro, o Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Parágrafo único renumerado para primeiro.
pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Segundo, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. E, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%, ou redação dada pela Emenda Constitucional número 86, de 2015. Segunda, e no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea, e inciso 2º, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Terceira, e no caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea B e terceiro. Incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Terceiro. Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000, o regulamento. E, os percentuais de que tratam os incisos 2ª e 3ª do 2º. Redação dada pela Emenda Constitucional número 86, de 2015. Segunda, e os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Terceira, já as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Quarta, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 86, de 2015. Quarto. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Incluído pela Emenda Constitucional número 51, de 2006. Quinto. Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Redação dada pela Emenda Constitucional número 63, de 2010, Regulamento. Sexto. Além das hipóteses previstas no primeiro. Do artigo 41 e no quarto. Do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. Incluído pela Emenda Constitucional número 51, de 2006. Sétimo. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Incluído pela Emenda Constitucional número 120, de 2022. Oitavo. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Incluído pela Emenda Constitucional número 120, de 2022. Nono.
O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022. 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022. 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022. 12. Lei Federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Incluído pela Emenda Constitucional nº 124, de 2022. 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Incluído pela Emenda Constitucional nº 124, de 2022. 14. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o 12 deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 127, de 2022. 15. Os recursos federais destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o 12 deste artigo serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Incluído pela Emenda Constitucional nº 127, de 2022. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Primeiro, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Segundo, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Terceiro, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Quarto, a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, e controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Segunda, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Terceira, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Quarta, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. V. Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015.
Sexta, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Sétima, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Oitava, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Seção terceira. Da Previdência Social. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, à redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. E cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, por redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Segunda, proteção à maternidade, especialmente à gestante, por redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Terceira, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, por redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Quarta, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, por redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. V. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no segundo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Primeiro. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados, redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. E, com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Segunda, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Segundo, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Terceiro. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefícios serão devidamente atualizados, na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Quarto. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Quinto. É vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Sexto. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Sétimo. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições, redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. E 65 anos de idade, se homem, e 62 anos de idade, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição por redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Segunda, 60 anos de idade, se homem,
e 55 anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Oitavo. O requisito de idade a que se refere o inciso I do 7º será reduzido em 5 anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Nono. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Nono. A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 12. Lei instituirá Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o 12 terá valor de o salário mínimo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2º do 1º. Do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Artigo 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 1 grau. A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
2 graus as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Terceiro. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Quarto. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Quinto. A lei complementar de que trata o quarto. Aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Sexto. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o quarto. E disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Seção 4ª. Da assistência social. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: i. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segunda, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Terceira, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Quarta, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. V. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Sexta, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Incluído pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: i. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. Segunda, participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. E despesas com pessoal e encargos sociais, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Segunda, serviço da dívida, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Incluído pela Emenda Constitucional nº
42, de 19 de dezembro de 2003.